a gente começar a conversar um pouquinho mais. O pessoal já credenciou, já marcou a gente. E agora é o momento das nossas perguntas, né? Vieram algumas perguntas do público, várias bem interessantes. O João Pedro Souza, ele perguntou o seguinte: o mercado está precisando mais de mestres e doutores especializados em machine learning ou também precisam de técnicos nessa área? Pergunta para o Heitor. Esse é maromba, hein? Esse daí, ó a fotinha dele. Ô, João, não necessariamente precisa de doutores e mestres, não é uma mão de obra exclusiva só para isso, tá? Existe todo um pipeline de evolução, tanto que os nossos, hoje a gente tem 8 doutores, mas 4 deles começaram como mestres, evoluíram para, trabalhando na Pix, concluíram o doutorado, então não quer dizer que você precisa chegar até a graduação para conseguir entrar no mercado. Acho que uma das grandes transformações do mercado de trabalho que a gente tem tido ultimamente é essa flexibilidade, por 2 motivos. Nós, como empresa, se a gente não for flexível para poder aceitar pessoas, por exemplo, num trabalho part-time, que metade ele está fazendo o mestrado, doutorado, ou até mesmo a graduação, e na outra metade ele está trabalhando com a Pix, se a gente não aceitar isso, a gente fica sem profissional. E é de total interesse nosso que você evolua dentro da sua carreira acadêmica, porque isso gera um conteúdo muito importante também para a empresa. Então, resumindo sua pergunta, não, técnicos e recém-graduados e graduandos têm espaço no mercado e você pode seguir no mercado e conseguir alcançar também até um doutorado, se esse for seu interesse, tá? Também não é uma coisa obrigatória. Até aproveitando a sua resposta, Tozeto, acho que tem tudo a ver também com o que o Tiago já tinha exposto anteriormente, né? Acaba que o processo de formação de um profissional não é apenas absorção de conteúdo, passar em disciplinas, né? Faz parte do processo de formação do profissional, seja na graduação ou na pós, ter essas experiências profissionais, né, Tiago? Que eu acredito que vocês aí no IF têm promovido entre os alunos. Estava mudo. Exatamente. Eu até estava comentando com vocês antes que esse tipo de disciplina, esse tipo de conhecimento, muito dificilmente um aluno vai ver dentro de sala de aula. Mesmo no mestrado e doutorado, ele vai ver uma teoria ali, ele vai ver uma disciplina de machine learning, por exemplo, mas quando ele vai para a prática mesmo, quando ele vai aplicar aquilo ali, eu acho que ele vai acabar ganhando muito mais conhecimento do que só na teoria, entendeu? Até porque, hoje em dia, teorias desses tópicos, tem muito curso online, tem N cursos aí que o cara pode dar uma lida para aprender, para ter uma noção. Só que a experiência mesmo do que ele tem que usar, quando ele tem que usar, ele vai ganhar realmente se envolvendo em projetos, trabalhando na área, é assim que ele vai ganhar, entendeu? Eu acho que, assim, a gente faz a parte de dar uma base para ele, mas mesmo dentro de um curso de ciência da computação que é mais teórico, essa base ainda não vai ser tudo que ele precisa para o mercado. Ele vai aprender muito mais no mercado, eu acredito. Ainda mais que os códigos e também a própria maneira de programar, ela evolui muito rápido, né? Exatamente. Só um último pontozinho, Tati. É muito poderoso quando você consegue um projeto com financiamento privado, que você consegue chamar uma instituição de ensino junto, e a gente financia, inclusive a Pix já financiou bolsa de mestrado e bolsa de doutorado, então a gente se aproxima de um professor, no caso, como se fosse o Tiago, a gente faz isso muito com a URGS, então a gente financia o doutorado sobre um tema de um produto, de um problema real de um cliente da PixForce. Cara, isso sai um negócio, assim, maravilhoso, porque você tem o estado da arte, tanto da parte teórica, quanto você tem da aplicação direta daquela solução. E se você for pegar modelos de inovação como os que rodam na Coreia do Sul ou na própria China, eles fazem justamente essa linkagem da formação de profissionais, principalmente de pós-graduação, para a solução de problemas reais da indústria, né? Então, faz muito mais sentido nesse processo até de transferência de tecnologia, né, da universidade para o mercado, né? Eu vou emendar aqui para uma pergunta para o Martin. Lohane perguntou o seguinte para você, Martin: na sua opinião, qual é a maior dificuldade que as empresas apresentam para implantar um sistema de automação?
Legal, boa pergunta. Obrigado, Lohane. Então, a maior dificuldade é conseguir desvencilhar a sua visão do que é o processo por ser humano do que é a visão do processo por robô. Então, muitas vezes o nosso trabalho, o nosso esforço como empresa de tecnologia é mostrar que a simplicidade resolve o problema tão bem quanto todas aquelas arquiteturas complexas de diversas macros que ele tem hoje naturalmente. Então, essa barreira, a gente mudar um pouquinho o mindset do nosso cliente, deixar ele aberto a simplificar ou, de repente, também automatizar etapas do processo dele, é o que é a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma automação. Então, analisar com calma se você precisa realmente automatizar todas as atividades ou se o seu ganho de resultado está em uma pequena fração, que é uma coleta de informação e transformação. O restante talvez seja só a firula do processo que ele sempre executou e que talvez não precisaria estar ali. Uhum. Tem até a ver, assim, a gente estava conversando sobre isso antes, né, Martin? E também tem a ver com uma profissional que também veio para dar palestra no simpósio da gente, da IBM, que ela estava falando, você está propondo, você está querendo essa solução porque é uma palavra da moda ou porque vai resolver o seu problema, né? Algumas pessoas acabam buscando tecnologias, não sabem a utilidade, mas necessariamente querem adotar, né? E como vocês podem convencer o cliente de que aquilo não é a necessidade dele, né? Eu acho que, assim, a nossa porta de entrada nas empresas é a área de inovação, né? E aí a Bit9 demorou um pouco para entender como funciona a cabeça da pessoa que está liderando essa inovação. E a cabeça dele é muito simples. Ele entra, te empurra, vira as costas, suas costas e fala, cara, eu preciso partir para outra frente. Ele não consegue tocar a jornada com você 100% do tempo, né? Não consegue ficar engajando as pessoas dentro da empresa 100% do tempo para fazer uma única atividade. Então, a gente tem que começar a pensar que ele abriu a porta, deu aquele empurrãozinho, e a partir desse empurrãozinho, a gente tem que dividir o nosso projeto em pequenas fatias, né? Então, eu parti para a conexão com o desenvolvimento ágil, né? Você tem que fazer pequenas sprints para que o seu cliente consiga ver resultado em cada uma delas. E a gosto para continuar a jornada contigo, a construir isso com você. Então, o desafio é como que eu simplifico ou como eu divido isso tudo em partes que gera valor para o negócio do cliente, ele continua engajado e me ajudando a chegar no resultado final. Porque aí eu mudo a mão, eu não empurro mais o cliente para o resultado, ele me puxa para o resultado que ele precisa. Uhum. E aí eu vou emendar com uma pergunta que... desculpa, deixa eu só acrescentar um ponto que foi justo o que a gente estava conversando antes de começar a palestra, né? Os profissionais que entendem de tecnologia, não necessariamente programadores, fazem muita falta nas grandes empresas ou nos quem utiliza de tecnologia, que a gente estava comentando isso. O Martin trouxe muito bem, eu tenho que... o cara da minha inovação me entrega para a área que vai utilizar minha tecnologia, e se essa pessoa não está pronta, a jornada é muito mais longa. Então, se ali na ponta você tem uma pessoa que entende o que conceitos de machine learning, inteligência artificial, entende o processo, tudo isso é muito mais rápido. Boa parte do nosso tempo é dedicado ensinando o que é a tecnologia para os nossos clientes. Cara, que faz parte, é tudo muito novo, não estou aqui condenando que o pessoal não sabe, faz parte do processo. Mas é um diferencial você estar numa grande empresa e você ter esse conhecimento para poder acelerar a integração com tecnologia. Uhum. Eu vou emendar numa pergunta, na verdade, duas em uma, né? O Shades colocou uma figurinha de personagem aqui. Como iniciante na área de TI e programação, quais ferramentas, meios posso utilizar para ter um bom aprendizado e desenvolvimento no que tange a inteligência artificial e aprendizado de máquina? E aí eu quero emendar com a pergunta do Tony Ma, que acho que as duas conversam bem, né? A inteligência artificial poderia ser um tema, conteúdo a ser incluso na formação de cursos de engenharia? Quais poderiam ser as vantagens para o aluno com uma formação dessa no mercado de trabalho? Então, eu começaria aí com o Tiago e repassaria para vocês também, para dar continuidade. A primeira pergunta, por onde você começa, eu acho que você pode começar pelo básico, assim, você tem muitos cursos online hoje em dia para o básico ali de inteligência artificial. Então, se você não tem acesso nisso dentro da sua universidade, seja no workshop, seja
num evento, por exemplo, como na Semana de Ciência e Tecnologia, porque às vezes eu já dei mini curso, etc., desse tipo. Se você não tem acesso a esse tipo de evento, você pode começar pelo básico, um cursinho online, um EAD da vida e etc. Agora, mudando para a pergunta do Tonimar, eu acho que isso já tem sido feito em algumas instituições. O que acontece aqui no Instituto Federal de Campinas, por exemplo, no nosso curso de ADS, nós conseguimos colocar essa matéria em 2 momentos dentro do curso. Você tem uma matéria específica de inteligência artificial, que é uma matéria letiva que os alunos podem escolher, e nós temos também uma matéria de tópicos especiais, que eu dei ela por, sei lá, 3, 4 anos seguidos, e todas as vezes que eu dei com foco em reconhecimento de padrões e inteligência artificial. É interessante lembrar aqui, gente, que a gente está falando de inteligência artificial, mas inteligência artificial também é um mundo. Tem muita coisa ali dentro. Muita coisa. No geral, isso aqui que a gente está falando é uma sub-área chamada reconhecimento de padrões. Você está buscando ali, mas, por exemplo, tem robótica, tem N coisas ali dentro que você pode aprender, digamos assim. Então, assim, voltando para a resposta, colocar isso dentro das universidades é, sim, muito proveitoso, é uma coisa que eu acho que não vai cair em desuso tão rápido, não é uma coisa que, assim, daqui, sei lá, 2 anos ninguém usa isso mais, não é uma tecnologia, você não está ensinando só uma tecnologia, usar esse ou aquele framework, você está ensinando o pessoal quais são os conceitos por trás daquilo. O que é quando eu falo de um conjunto de dados, o que é um protocolo de validação para você testar um método, você está ensinando esse tipo de conceito no curso. Agora, o problema, falando no nosso lado também, como Instituto Federal, é a demora para você mudar um PPC de um curso para colocar isso dentro. Porque numa universidade privada, por exemplo, eu quero mudar, beleza, vai lá, troca, pronto, rapidinho. Agora, nas instituições federais, ou todas, né, tanto os institutos federais quanto as universidades, esse processo é muito mais moroso, muito mais lento. Então, assim, é vantajoso? Pô, super! Eu acredito que, hoje em dia, todo curso deveria ter um tópico disso, pelo menos para o aluno ter uma noção. Agora, quão fácil é colocar isso? Nem tanto. Não é uma coisa tão simples. Se você já não tem aquela ideia, né, aquela estrutura. Sim, e aí eu queria jogar essa pergunta também para o Heitor e o Martin complementarem aí sobre a visão deles mesmo, da necessidade de formação profissional, né, que eles têm encontrado aí no mercado. Quer puxar, Martin? Falo eu. Bora. Vai lá. Falar um pouquinho como que a gente tem agido, né? Aqui na BIT, isso é claro, né? Quando você monta uma startup e quando você apresenta ela para o mercado, o primeiro desafio dos investidores, quando olham para a sua empresa, é como que você consegue crescer e escalar. Ele já sabe que o principal desafio não vai ser o produto, não vai ser cliente, não vai ser estruturação da empresa, vai ser mão de obra técnica para você desenvolver a sua solução. E isso, desde o princípio, foi o nosso grande desafio. E aí, nós mudamos a ordem dos fatores. Eu não podia ficar esperando no mercado formar pessoas com capacidade técnica para atuar na minha empresa. Então, a gente estabeleceu desde o primeiro momento que nós iríamos firmar parceria com algumas entidades, universidades, até colégios técnicos também, para levar esse conhecimento para esses alunos. Porque ele leva um tempo para amadurecer o conceito, como o Thiago colocou bem, né, a faculdade vai dar muitos conceitos, vai materializar tudo, para que ele conheça as ferramentas do mercado e consiga fazer o link entre elas, mas eu não posso esperar como empresa que ele esteja pronto para reconhecer que inteligência artificial é um potencial mercado. Então, a gente teve que ir até essas universidades, né, estabelecemos parcerias, hoje a gente tem 3 universidades que a gente estabelece parceria recorrente, aplicando aulas adicionais que conectam tudo que eles aprenderam de forma teórica a ações práticas e produtos de mercado. Então, mostrando para ele ferramentas que existem para materializar tudo que aquele que ele aprendeu, dando treinamento prático para ele criar suas pequenas automações e conectar isso com outras ferramentas e produtos de inteligência artificial. E, obviamente, para a gente é um celeiro de oportunidades, porque a partir desse treinamento, eu entendo quem são as pessoas que estão aptas
tem uma lógica próxima do ideal para atuar com esse tipo de tecnologia. E aí a jornada não acaba aí, tem que trazer ele para dentro de casa, fazer uma imersão do que é aplicar isso no mundo de negócios, a como ser um profissional, né? E basicamente o que a gente faz é uma extensão do que é a universidade. É continuar esse link direto, não deixar isso parar por um tempo. E como que eu acho que você pode desenvolver esse conhecimento, né, a partir do que está disponível? Existem diversas plataformas que entregam o valor dessas ferramentas de tecnologia de automação ou de inteligência artificial. Está tudo disponível. E a estratégia dessas ferramentas é conseguir levá-las até os desenvolvedores. Então, muitas delas têm material de e-learning gratuito, tem disponibilidade de você baixar gratuitamente e testar. A grande dificuldade que a gente percebe do público que está começando uma jornada de mexer numa tecnologia não é utilizar a tecnologia, é como que eu dou aplicação para ela na prática. Nós fizemos um hackathon aqui na Bit9 em 2019. Foi nosso primeiro hackathon. Nós tivemos um único projeto entregue de quase 20 desenvolvedores. Um único projeto entregue. E para a gente foi surpreendente, porque a gente estava esperando pelo menos 10 projetos. O que nós percebemos com esse primeiro hackathon? Que o problema não estava na técnica. Eles dominavam a técnica de automação e das ferramentas de inteligência. O problema estava, qual é o desafio que eu vou resolver? Ele não sabia o que fazer. A oportunidade. Exatamente. A gente começou a conectar. O hackathon hoje ele tem um formato de alguém funcional, alguém da área de vendas, de negócio, falando com um desenvolvedor no mínimo, formam um time e aí surgem as ideias. Então, o difícil pensa num problema que você tem que resolver e aí utiliza as tecnologias para resolver. Ô, Martin, só complementando isso, mas isso também faz parte do conhecimento do negócio, né? Porque quem está dentro do negócio é que vive esse problema, né? Talvez eu, como especialista em IA, eu tenho uma super ideia mirabolante, mas eu levo isso para o cara do negócio, o cara vai falar assim, putz, cara, isso aqui eu não preciso, isso aqui não vai agregar em nada no meu processo. O que vai agregar no meu processo é você me dizer quando aquele parafuso está ou não apertado. Então, isso também depende do conhecimento do negócio, do negócio onde você quer aplicar a tecnologia para resolver o problema, né? A necessidade, porque às vezes tem esse desconhecimento mesmo do problema a ser resolvido, né? E esse desconhecimento da oportunidade, da necessidade, leva essa falta de assertividade do projeto, né? Isso traz pra gente um pouco do que o Márcio está falando do profissional do futuro. Cara, primeiro você não faz nada sozinho, tá? Uma empresa, a gente, dentro da Pix, a gente tem isso muito forte, nosso time técnico é muito forte, mas se você não tiver o time comercial que vai levar os projetos para o time técnico, não vai funcionar, não é você, sabe aquele joguinho de criança que você tem um quadradinho ali, e aí você tem que colocar no furinho redondo, você não força a tecnologia para dentro, cara, você tem que achar, o seu problema é o furinho redondo, você tem que achar lá a pecinha que encaixa ali perfeito, então é a tecnologia que se adequa ao problema e não o contrário. Isso envolve um conhecimento amplo. Então, puxando a primeira pergunta lá, como começa do básico, mas desde o início procure aplicações, desde que seja, sei lá, eu vou usar IA para saber como que é a lista de compra da minha casa, para saber qual que é cruzar os dados de preço de mercado do tomate com o que minha mãe vai fazer para o almoço. Uhum. Que seja isso. Mas busquem sempre aplicação a todo momento. E uma grande vantagem, de novo, que a gente falou, a gente conversou também isso antes, a Pix hoje a gente está trabalhando com bastante funcionário home office, a Pix é de Porto Alegre, a gente tem colaborador no interior de Minas, no interior de Pernambuco, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, aproveitem isso, busquem estágios desde o começo, tentem buscar aplicações dos seus conhecimentos desde o começo. E falando sobre engenharia, eu sou engenheiro mecânico, de formação, colega de faculdade da Tati, a gente não teve esse tipo de conhecimento na faculdade, eu aprendi basicamente na Pix, alguma coisa nos meus trabalhos anteriores eu aprendi, e o conhecimento se conecta, tá? Porque, de novo, se você não tem conhecimento básico, você não sabe como aplicar. Então, um engenheiro mecânico, um engenheiro de produção, um engenheiro químico, alguém que está na linha de frente ali da produção, se ele não conhece o conceito da tecnologia, ele não sabe nem o que procurar para resolver os problemas dele. Aí ele vai atrás do Martin para falar, Martin, eu quero automatizar isso. Aí tudo flui mais rápido. Então, faz bastante sentido essa
mínimo de formação em tecnologia, nesse tipo de tecnologia, num curso de engenharia, sim. E assim, até queria complementar, porque faz sentido, porque a gente tem um conhecimento estatístico, tem conhecimento de negócio, tem uma introdução até a programação que nos dá uma base para poder buscar conhecimentos mais aplicados, mais aprofundados. Então, você tem uma visão mais sistêmica mesmo do negócio. Então, se você tem uma visão sistêmica, a programação é mais uma ferramenta que você utiliza para resolver um problema. Então, acho que a formação de engenharia, ela te dá essa perspectiva, logicamente que você tem uma visão mais aprofundada, nem tanto, né? Mas uma visão mais disseminada mesmo, assim, né? Porque às vezes você aprofunda muito num conhecimento em específico, mas para você resolver um problema, você precisa ter um conhecimento só específico naquilo? Não. Você tem que ter uma visão diversa ali de como que funciona o negócio, né? Então a gente tem essa perspectiva enquanto engenheiros, né? E um ponto... eu acho que é natural. É natural você ver cada vez mais os engenheiros assumindo lideranças dentro das corporações por essa visão sistêmica, né? A capacidade de conectar tudo que está pronto, tudo que funciona a favor do resultado. Hoje, na nossa realidade aqui quanto empresa, hoje os engenheiros acabam performando até muito mais rápido com as nossas soluções do que um desenvolvedor nativo. Uhum. Ele tenta usar tudo que está pronto e conectar em favor do resultado, né? Então, acho que é meio que natural. A gente tem que usar e explorar cada vez mais e tirar proveito de tudo isso. No outro lado, na questão comercial, dentro da Pix, a gente tem tido ótimas experiências com vendedores, time de execução de venda e engenheiros. Justamente porque, como o cliente muitas das vezes tem essa dificuldade de entender como resolver, montar a solução para ele, quem tem uma visão mais sistêmica consegue, não, essa caixinha aqui vai ser a visão computacional, aqui eu vou precisar de uma automação, aqui eu vou precisar de uma aquisição de dados, e aqui, aí monta aqueles bloquinhos ali junto com o cliente e passa para a equipe de desenvolvimento. Então, também, a formação de engenharia, nesse sentido, a gente aprende muita coisa que talvez você acha que você nunca vai aplicar, mas o raciocínio sistêmico, eu acho que faz um diferencial bem legal, assim. Na verdade, você sabe quais ferramentas você vai acessar. Você vai abrir ali sua caixinha de ferramentas e vai identificar o que você vai utilizar, porque às vezes as pessoas elas focam nas ferramentas e se esquecem da solução. E eu acho que o caminho é inverso, né? Pensar na solução e depois identificar quais as ferramentas você vai acessar para resolver o problema ali de mercado, né? E aí, gente, a discussão está tão boa que vieram várias perguntas, mas em função do tempo eu vou finalizar com uma pergunta que eu acho que tem a ver com o nosso intuito mesmo da discussão em si, né? Veio uma pergunta aqui do João Lucas, em que ele questiona o seguinte: como poderia haver maior integração entre instituições de ensino e mercado e quais fatores favorecem ou não essa parceria? Posso dar um ponto aqui que a gente tem usado bastante? Claro. Existe bastante financiamento governamental. Aí eu estou falando de FINEP, estou falando de Fiesp, tem vários incentivos que trazem a necessidade de você criar um desenvolvimento junto com o ICT, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia. O IFES é um ICT, tem vários outros tipos de ICT, também outros tipos de instituição. Esse é um negócio legal que tem funcionado para a Pix, a gente está com 2 projetos funcionando dessa forma. Tem um incentivo do governo de financiamento com financiamento, parte às vezes é crédito, às vezes não é, mas enfim. Esse eu acho uma coisa que tem funcionado bem, e esse ponto a gente também, eu acho que parte bastante de iniciativas dos dois lados se procurarem. Eu acho que também acho que durante pelo menos no meu tempo de graduação, você ouvia falar que tinha uma empresa financiando uma pesquisa dentro da empresa, dependendo do lugar, era até meio mal quisto, assim, meio mal visto, sabe? Mas eu acho que isso tem mudado e tem se aproximado porque a competitividade tem sido tão grande no mercado, a gente precisa andar tão rápido que não dá mais para andar para os dois. Tanto a universidade precisa da iniciativa privada e vice-versa. Eu acho que se não vai por boa vontade, está indo meio que na marra as coisas se abraçando. Com certeza. Martin, Thiago? Bom, eu acho que o que a gente vem utilizando muito aqui é uma parceria com as entidades de educação, né? Então, a gente procura, de certa forma, a gente provocou essa fala, né, esse momento, essa conversa, para conectar tudo que a gente tem de desafio com o que faz
sentido para o momento que a faculdade está em termos de apresentação de tecnologia para os seus graduandos, né? Então, dependendo do ano letivo que a pessoa está cursando, a gente tem um grupo de apresentações que a gente faz, né? Para pessoas que estão iniciando, é só uma apresentação conceitual. Para aquelas que já estão quase se formando, é já uma apresentação mais prática, didática, e é uma troca, né? Hoje a gente não precisa mais ir atrás das entidades, elas já nos procuram querendo estabelecer essa parceria e é um ganha-ganha. Primeira coisa, a gente tem interesse total em firmar esse tipo de parceria, porque é aí que estão os talentos e a gente está indo direto na fonte de talento, né? E do lado da instituição, é como ela se torna mais sexy para o mercado. Hoje, as pessoas que estão fazendo faculdades, elas não querem mais o modelo tradicional, elas passaram o ano inteiro no modelo novo. E pode ter certeza, elas vão querer uma mescla de tudo isso pro resto da vida. Elas não querem mais o tradicional. Acho que o Thiago falou muito bem, tem um desafio em como eu reformulo esse modelo, esse pensamento de ser mais rápido, mas o aluno quer isso. E então a gente entrega isso que o aluno próprio pode consumir, o mercado, como o mercado está atuando, o que ele está procurando, onde ele pode direcionar a carreira dele, e para a gente, obviamente, está capturando aí o melhor, o supra-sumo em termos de talento do que está rolando no Brasil. Uhum. Fechando aí, Thiago. Eu concordo com o que o pessoal disse, tanto com o Heitor quanto com o Martin. Acho que essa aproximação ela tem acontecido, mas ainda é lento. Eles falam muito do ponto de vista da empresa, eu falo do ponto de vista da universidade, e eu vejo que de dentro da universidade ainda tem muita resistência. O que o Martin comentou, o Heitor comentou também. Tipo assim, universidades maiores, vou dar um exemplo, porque eu colaboro muito com o pessoal da Unicamp, já tem muito essa visão que tem que realmente se aproximar, que isso é muito bom, mas instituições menores como a nossa, Tati, então ela ainda tem um pouco de resistência, apesar de querer fazer, muitas vezes ela quer fazer, mas ela ainda está com a cabeça, com a mentalidade da instituição antiga. Então, assim, ela quer... eu quero me aproximar da empresa. Tá bom, mas aí quando se aproxima, a cabeça dela é de uma instituição antiga que não vai conseguir estabelecer essa parceria. Então, isso é complicado. Então, eu acho que, assim, falando por experiência própria, hoje em dia eu acho que quem faz muita diferença nesse tipo de aproximação são realmente professores pontuais dentro da instituição. É um professor que quer fazer isso e tal, porque dentro da instituição, eu não sei como é que é aí no IF de vocês, mas no nosso IF é muito burocrático, dá um trabalho absurdo fazer isso, assim. Faz então, um convênio, assim, faz não sei o quê, aí você vai perder um tempão para poder fazer essa ficou ali 6 meses fazendo nisso, trabalhando nisso. Então, tem que ter alguém de dentro da instituição que queira puxar isso também, porque se não tiver, não acontece. Mesmo que a empresa queira, que a empresa esteja disposta, se não tiver alguma pessoa dentro da instituição disposta a puxar isso, não vai acontecer também. Então, assim, acho que a coisa está mudando, mas ainda não está no patamar que eu gostaria que tivesse. Por exemplo, eu vejo as universidades técnicas da Alemanha, por exemplo, que fazem o que a gente, como IF, deveria fazer, que é realmente fazer essa ponte entre ciência teórica desenvolvida na universidade e indústria para fazer a ciência aplicada mesmo, que é o que acontece em países como a Alemanha, como os países nórdicos ali, tem muito essa cultura, faz-se isso muito bem. Aqui no Brasil a gente ainda não faz, mas está caminhando, está indo e tal. Então, assim, hoje, no contexto atual que nós temos, eu acho que o que faz a diferença é ter um professor ali que é um ponto focal, que quer que o negócio aconteça, que vai puxar dentro da instituição, entendeu? Exato, porque a gente realmente tem essas burocracias, por ser uma instituição pública, né, entende-se esse viés da instituição pública e de ter que ter esse processo de transparência e tudo mais, mas também são passos que acabam sendo entraves, né, principalmente falando aqui de tecnologia, falando de empresas voltadas para TI, é algo que 1 mês, 2 meses, 3 meses impacta diretamente no desenvolvimento de um projeto, né, então a gente não tem esse tempo para poder perder. Então,
os meninos podem me corrigir se eu estiver errado, mas o timing da indústria é muito mais rápido do que o timing da universidade. Então, assim, se a universidade quer trabalhar no timing dela, não vai rolar, porque a indústria ela tem um timing muito mais rápido. A gente, nos projetos que a gente desenvolve aqui, a gente vê muito isso, assim, porque se você não tiver quem puxa, quem encabeça dentro da universidade, não tiver disposto a seguir aquele timing da indústria, não vai para frente. Exato. E assim, gente, essa discussão... Perdão, Tosé, você Não, só estou concordando. O Thiago está perfeito na colocação dele. Mas, assim, é realmente muito difícil, porque a gente também fica numa agonia enquanto docente, né, para tocar projetos, porque a gente tem essas dificuldades de tocar e a gente entende também o outro lado de querer tocar o projeto com uma maior velocidade, de formar mão de obra também com mais velocidade. Só que eu entendo também que a formação profissional, ela perpassa a formação do indivíduo com uma visão holística do negócio, e isso requer maturidade. Maturidade vem do quê? De experiências em projetos, em estágio, e na conversa da noite do dia, né? É uma bagagem que você está construindo juntamente com o seu aluno. Então, há de se ter uma paciência, mas essa questão aí da velocidade de desenvolver os projetos, realmente é uma realidade que a gente tem que enfrentar, né, Thiago, aí na nossa atuação, e que a gente tenta dosar, tenta equilibrar para responder tanto às necessidades da academia quanto às necessidades de mercado. Mas, assim, vocês têm que ter ciência que a gente quer fazer o melhor para poder trazer essa conexão e trazer essa atualização da formação dos alunos voltadas para a área. Assim. A gente já está no movimento dentro do nosso campus de trazer esse viés de formação para os nossos alunos, tentando atender essas demandas de mercado mesmo, sabe? E assim, gente... Opa, desculpa. Não, eu ia só dizer que o que eu percebo é que muitas vezes as universidades elas têm um compromisso com não poder errar, né? Tem que fazer tudo muito correto, muito certinho. E nós, no mundo das startups, a gente já sabe que é errando que se aprende, né? Não tem problema nenhum errar, vamos errar quanto antes e rápido, vamos corrigir, levantar a cabeça, sacudir a poeira e vamos para o próximo. Entendo, as entidades, elas têm um nome a zelar, né? Elas não podem simplesmente correr muitos riscos altos, mas talvez uma flexibilização, uma leveza aí para testar coisas. Deixa eu testar um hackathon com uma parceria com o privado, aqui, né? Sendo bancada pelo privado. Vamos ver se dá certo, vamos ver se acontece. Acho que assim, o que vocês estão rompendo aqui, que é um bate-papo, um diálogo, né, sobre isso, já abre a mente para próximos grupos de professores e, obviamente, próximos grupos de alunos também, né? Marte, a gente quer, eu acho que e não é falta de esforço, mas é porque realmente existem algumas limitações e que faz parte, né, do nosso processo, né, Thiago? Sim, só que assim, o que eu ia comentar é que eu acho que o que a universidade precisa aprender agora é fazer o que as startups fazem com grandes empresas, POCs. Vamos fazer uma coisa menos burocrática para ver se dá certo, se dá sintonia, se dá liga? Beleza, depois a gente formaliza, fica um negócio maior e tal, porque às vezes também não é o que as coisas procuram, né? Talvez a indústria ela não está procurando aquele tipo de instituição, aquele tipo de perfil profissional, e ela vai descobrir isso, como o Martin comentou, testando, né? E do mesmo jeito a instituição, nós como instituição. Talvez o timing dessa startup aqui não funciona para a gente, mas da outra funciona. E só que você tem que passar por um processo tão moroso no meio desse caminho que, assim, e falando experiências próprias, depois de 4 anos desenvolvendo projetos, você vai ficando cansado também, como docente, assim. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, assim, tem que começar a achar os caminhos para poder fazer essas coisas, sabe? Exato. A gente está promovendo aí um hackathon também agora, o Martin, fazendo parte da ciência. Estamos fazendo mais para a parte de reuso de resíduos. Então, a gente está realmente se movimentando para poder se adaptar. Desculpa, Tosé, eu te cortei, pode Não, eu acho que a gente tem que... O principal foco é a gente tirar a burocracia.
todo o resto, a gente entende que você não tem um aluno full time para trabalhar, a gente entende que existe uma parte de formação de caráter que vai além, da entrega técnica. Tudo isso a gente consegue contornar. A única coisa que nós, como empresa, não conseguimos contornar é a burocracia. Então, assim, se a gente tiver que... E aí, pegando o que o Thiago e que o Martin falaram sobre velocidade das coisas, assim, nesse ambiente de inovação, você não sabe o resultado final. Então, não tem como você pedir assim, me monta um projeto de 24 meses, que no final eu vou saber como eu vou alavancar meu resultado em 15%. Isso não existe, porque você não sabe o final. Você vai fazendo pequenas entregas, como o Martin disse mais cedo, e a partir daquela pequena entrega, você desenha o seu próximo passo. Você está entrando num território totalmente inexplorado, então não adianta você querer fazer um planejamento de longo prazo, porque ele simplesmente não existe. Você vai descobrindo a cada passo que você está. Aí se você tem 8, 9 meses de processo burocrático para dar um passo desse tamanhozinho, cara, você não vai fazer. Não vale a pena. O custo não vale a pena. E aí, então, no meio, você decide que você precisa mudar alguma coisa, aí você precisa perder mais 3 meses burocráticos. É complicado. Você está ouvindo isso de uma pessoa que já coordenou projetos grandes desde a instituição, e é muito complicado. Eu preciso que o meu... Sei lá, o projeto não durou 3 meses como a gente pensava, eu preciso que o meu aluno fique mais 3 meses como bolsista. Não, mas aí você vai ter que fazer mais 5 formulários, aí vai ter que protocolar em todas as instâncias. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então tá bom, não vou fazer. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Mas não é fácil, assim, a gente realmente precisa acertar o passo, né? E talvez olhando para modelos externos que possam se adequar a essa nossa realidade que foi mencionado aí. Mas é lógico que cada país tem sua própria realidade, sua própria dinâmica, e é necessário adaptar para uma realidade nacional. Só que a gente está falando de tecnologia a gente está trabalhando com sprints a gente está trabalhando com um horizonte de tempo de 15 dias, né? Tipo, uma semana. Então, realmente, é sensível a temática e que a gente daqui do nosso lado, né, Tiago, a gente precisa refletir e trazer essas reflexões para a própria instituição, para se recolocar e se reposicionar nesse sentido, né? E assim, gente, eu estou com uma tristeza no coração de ter que terminar, porque já passou 20 minutos. A gente brincou aqui, não vai ter tempo, realmente não teve, não, mas e a gente acabou até pensando aqui. Mas, assim, gente, a gente agradece demais pela disponibilidade de vocês de virem até aqui para a gente trazer essa temática e ter esse viés também, né, da instituição pública e da instituição privada e entender que nós queremos as mesmas coisas, né? Nós queremos as mesmas coisas. Então, a gente agradece demais por vocês terem aceitado o convite, por trazer todo esse conhecimento de vocês, compartilhar conosco. E, assim, Tozeto, Marcos, vocês querem aluno? Demais. Pode mandar, deixar aí já a porta aberta, a gente está com um monte de vaga para iniciantes, nunca mexeu. Nós também. Pode mandar para a gente, que a gente quer demais, pode mandar. Pessoal, fica ligado no LinkedIn, o LinkedIn da Pix, sempre a gente deixa nossas vagas lá. Nós estamos inaugurando uma plataforma nova de recrutamento a partir do mês que vem. Então, vai ser bem divertido, né? A gente vai fazer um gamification de recrutamento também, até o processo vai ser mais legal. Então, fiquem ligados aí nas redes da Pix, que a gente está com vaga também. Então, bom demais. Vaguinha, a gente quer sempre. Daqui a pouco os meninos vão estar tendo. Vaga. Já mandaram aqui, Martin, me contrata. Já mandaram aqui, já fizeram os meus alunos... me contrata. Eu não consigo segurar aluno em iniciação científica até o 3º período. Os meus alunos, no 2º, eles já saem ganhando estágio, mais do que muita gente formada em outras áreas. O mercado está bombando mesmo. Está bombando. Gente, assim, a gente daqui é só gratidão mesmo, obrigada mesmo por vocês estarem aqui, terem ficado até esse tempo a mais. E depois surgem outras oportunidades para a gente continuar com esse bate-papo, tá bom, gente? Disposição, Tati. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Obrigado. Até mais. Boa noite, tenham um ótimo descanso, pessoal. Tchau, gente.